Bom, gente, seja bem-vindo. A gente está começando hoje mais um episódio aqui do nosso podcast, aqui no FIT. Eu sou o Fábio Moraes, sou pesquisador de saúde, aqui no FIT Instituto de Tecnologia, né? E a gente vai falar principalmente, o que vai guiar a nossa conversa é um artigo que a gente publicou junto, a parceria do Instituto Federal, né? De São Paulo, de Cubatão, e o FIT aqui em Sorocaba, né? E a gente vai falar principalmente sobre o que vai guiar a nossa conversa do artigo intitulado A Detecção de Som na UTI com o TinyML, projeto com Arduino Nano 33, né, Sense e Edge Impulse, ok? A gente vai explicar um pouco melhor sobre o que se trata isso, né? É um pouco longo, então a gente vai explorar esses temas. Bom, esse artigo ele fala principalmente de um sistema de alerta precoce para eventos críticos, né, em unidade de terapia intensiva, nas UTIs, usando técnicas de detecção de som com essa tecnologia que é o TinyML, ok? Bom, sem dar muito spoiler aqui, sem muita delonga, eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem, então, e eu vou começar pelo Vinícius. Bora, Vinícius! Beleza. Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Vinícius, eu sou aluno de engenharia lá do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo e ano passado eu tive uma oportunidade de fazer uma pesquisa, né, uma iniciação científica e sobre esse tema, né, de aplicação de inteligência artificial. Basicamente a gente focou nossos projetos na intersecção, né, da inteligência artificial com a saúde. Legal, bacana. Varela, sua vez. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast. Eu posso dizer que sou aluno de alguns cursos da FIT, os quais são fantásticos. Vinícius fez esse curso. Eu sou professor do Instituto Federal, sou doutor em engenharia, pesquiso na área de inteligência artificial e é muito bom porque a gente tem uma aplicabilidade da inteligência artificial num espaço que tem muito a crescer, que é a saúde. E principalmente a gente vai falar isso sobre a saúde e uma UTI e o porquê que motivou a gente. Prazer imenso. Prazer nosso receber vocês aqui. Arnaldo, sua vez. Obrigado, Fábio, pela oportunidade, agradeço a FIT pelo espaço também para nós aqui nesse podcast. Também, meu nome é Arnaldo Carvalho Júnior, sou professor do IFSP, engenheiro, já com mais de 40 anos, doutor em engenharia e pesquiso a área de lógicas não clássicas e inteligência artificial nos últimos 8 anos. Né? Show de bola. Legal. Bom, eu também gostaria de agradecer a presença de vocês, né? É muito bom a parceria que a gente já tem hoje, as coisas que a gente já fez juntos e tenho certeza que a gente vai fazer muitas outras coisas juntos. Então, eu queria agradecer a vinda de vocês hoje para a gente poder fazer esse episódio aqui, que para a gente é super especial, né? Bom, eu queria que o Arnaldo falasse um pouco para a gente sobre como que funciona a área de pesquisa e inovação no Instituto Federal de São Paulo. Legal. O IFSP é Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Né? Os cursos que existem lá são na área de ensino médio técnico e ensino superior, nas áreas de tecnologia e licenciatura. Dentro desse tripé educação, extensão e pesquisa, existe uma pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e também uma agência de inovação na estrutura do Instituto. Então essas duas organizações, né, a Pró-Reitoria e a Inova, eles fomentam editais de pesquisa, buscam parcerias com empresas ou com agências de fomento. Né. Com isso já tivemos em parcerias com empresas na área de pesquisa mais de 3 milhões de reais gerando em pesquisas, né. E participamos também de grupos de pesquisa específicos, como o Embrapi, temos o Matão, projetos na área de pesquisa agrícola lá com o Embrapi também. Legal. Então assim que funciona. Muito bacana. Bom, e eu já falei um pouquinho, né, mas assim, tá na hora da gente entender um pouquinho melhor qual que é o objetivo do objetivo da gente estar aqui hoje. Então eu vou passar a palavra para o Varela. Varela, por que a gente está aqui hoje? Bom, primeiro para divulgar um artigo, um projeto desenvolvido, uma tecnologia TinyML e essa parceria da FIT. E é importante que ela começou assistindo a um curso. O Vinícius foi meu bolsista de pesquisa e uma das atividades era você precisa fazer um curso. E ele fez um curso junto comigo e a partir dali surgiu a ideia de um artigo. Aproveitando
para o artigo a necessidade de um especialista, nós convidamos o Fábio da Estrutura, que ajudou muito na correção do artigo, na análise, e chegamos hoje aqui para mostrar que é importante inteligência artificial na saúde, é um segmento fantástico. Volto a falar sobre isso. Legal, muito bacana. E aí a gente fica uma dica, os cursos do FIT, né? A gente tem curso nas 4 áreas: energia, saúde, agro e mobilidade, tá? Então assim, a gente tem curso com foco em inteligência artificial e IoT, é aí uma oportunidade da gente, além de fazer capacitação, também entrar em contato com o Instituto, com o FIT, para a gente fazer outras parcerias, tá bom? Vinícius, para a gente entender um pouco melhor como é que você chegou no trabalho, a gente queria perguntar para você como é que surgiu o interesse pela pesquisa, né? E por essa pesquisa propriamente dita. Assim, meu interesse começou, como o Varela disse, conforme eu fazia cursos, né? Eu comecei com linguagem de programação como Python, mas aí eu fui me interessando um pouco mais e teve algumas disciplinas na escola também que tinham essa área de inteligência artificial. Mas assim, para essa pesquisa foi de bastante ajuda, foi o curso da FIT, né, que foi um curso bem específico, IA na saúde, e assim, me ajudou bastante na minha área de pesquisa, né? E assim, isso eu dediquei um tempo, né, para fazer isso. Legal. Você já tinha essa ideia de buscar alguma coisa na saúde ou foi algo que assim, surgiu, foi uma consequência do seu projeto? Eu fui fazendo os cursos, gostando, aí surgiu IA na saúde, aí beleza, vamos focar nessa área. E foi indo. Assim. Então, através do curso, você entendeu que poderia ser uma área que você poderia trabalhar com isso. Isso. Legal, bacana. E por que você acha que é importante pesquisar inovação tecnológica na UTI, né? Que é uma área, é um ambiente crítico, né? É um paciente que está sendo monitorado ali todo o tempo, né? Por conta da condição crítica que ele tá acometido. Por que você acha que é importante pesquisar inovação tecnológica nessa área? Então, assim, a UTI, né, é um ambiente crítico, então, né, cada segundo importa. E assim, a tecnologia ela vem, né, para ajudar nessa área, em qualquer área também. Então, atualmente a gente vive num momento de inovação tecnológica acelerada, então acho que como posso falar, é importante, né, estudar essa área por causa dessa inovação tecnológica que acelerando. Eu acho que a UTI a UTI já é um ambiente onde a tecnologia geralmente ela é mais requerida, né, para poder cuidar do paciente e tudo mais. Então você tem tecnologia, o ambiente de saúde, né, os pesquisadores na saúde, eles estão lá focados naqueles equipamentos que estão monitorando a saúde do paciente, mas toda a equipe de saúde ela tem uma série de distrações pela própria intensividade do trabalho deles. Eles estão ali, tendo que ter atenção 24/7 ali em cima das pessoas. Então a tecnologia, no caso a inteligência artificial, ela pode ajudar nesses aspectos. Então você pode criar um sistema para monitorar o paciente ou para auxiliar o enfermeiro numa determinada atividade, auxiliar ele numa tomada de decisão de uma atividade ou para alertar algum ponto crítico, né? Por exemplo, respiração ou alguma coisa que está sendo monitorada. Então você vai colocar a IA, ela vai agregar nas próprias ferramentas que já existem na UTI para auxiliar o trabalho, diminuir um pouco a carga de trabalho dos profissionais que estão ali. É verdade. Bom, qual que é a importância do monitoramento sonoro na UTI? Eu acho que você já começou a falar um pouco sobre isso, né? Mas assim, eu queria saber do Vinícius também. O Vinícius, que aqui é o primeiro autor do artigo, né? A pessoa que tá levando à frente esse projeto. Então, o que você entendeu, assim, qual a importância desse monitoramento sonoro dentro de uma UTI? Então, assim, as UTIs, né, que são a unidade de terapia intensiva, ela, como eu tinha falado, é um ambiente bem crítico, mas também bem dinâmico, né? Então, existem toda uma equipe multidisciplinar trabalhando para dar um apoio intensivo ao paciente.
E, bom, nesse quesito o som é bastante importante, né? Porque ali naquela sala ali onde está a equipe está dando apoio para o paciente, vai ter toda uma série de alarmes, de equipamentos. E é isso, mais ou menos. Precisa estar atento, né? Precisa estar atento, sim. Eu acho que talvez a tecnologia, né? Essa tecnologia que usa o som, né? Ela possa ajudar a equipe médica, né, Varela? A equipe de saúde, de uma forma geral. Eu costumo dizer assim, o ambiente de UTI, hoje, tecnologicamente, é um ambiente avançado. Vários equipamentos com tecnologias de ponta. E eu analiso assim, existe uma dor ali dentro de uma UTI, uma dor física, uma dor emocional, e quando a gente trabalha essa dor, uma das coisas que a gente imagina é o silêncio que o paciente está submetido. Alguns entubados, enfim. Mas alguns eles estão muito conscientes. Sim, eu recentemente estive visitando uma pessoa da família numa UTI, e eu percebi vários paralisados, mas alguns conversando, olhando, apesar de ser um ambiente extremamente controlado. E foi quando a dor, o som pode gerar um desconforto. E se nós pensarmos que aquele leito hospitalar, aquela estrutura hospitalar, é para dar um atendimento de primeira, que a equipe multidisciplinar, o enfermeiro, principalmente a estrutura de enfermagem, já dá esse apoio, o ruído pode ser um fator desagregador. Sim. Então a ideia é identificando ruídos de equipamentos, talvez ruídos do próprio ambiente, e começar a gerar alertas para vamos diminuir o ruído, ou investir também em interfaces com os próprios equipamentos, quando gerar o alarme, não gerar o alarme ali no local, e sim na mesa de suporte. Então, isso a IA pode fazer, e a gente tem essa premissa de pensar. Então tudo começa com uma dor. Como a gente alivia essa dor? A dor sonora, que no ambiente silencioso ela pode ser extremamente, vou usar a palavra irritante. E isso até, não digo, eu digo até que causar um desconforto que não precisaria. O paciente está ali recebendo uma situação, agora imagina, o paciente está numa situação não tão crítica e de repente começa a tocar o alarme do paciente do lado, ele já começa a achar que é o dele. Isso pode prejudicar o tratamento. Então, é fundamental tratar isso de uma forma com tecnologia, e tem condições. Com certeza. Aí a gente, assim, queria deixar claro para vocês, né, que o alarme dentro da UTI, ele é absolutamente importante, né? Porque o paciente ele precisa estar sendo monitorado, enfim. Esse trabalho, quando a gente fala do som, né, e a gente fala do ruído, a gente fala daquele alarme que começa a tocar e incomoda o paciente, causa um desconforto de fato, né? Mas aqui a gente pode falar para além dos alarmes, né? A gente pode falar de ruídos em geral, né? Porque a gente pode usar a IA para isso. A gente vai entender melhor como isso funciona, né? Mas acho que a gente tem que sempre se lembrar disso. O alarme é importante, né? Mas a gente também tem outros problemas de quando o alarme começa a se transformar em algo que é um desconforto para o paciente e às vezes até um problema para a própria equipe que está fazendo assistência, né, dentro da UTI. Bom, já que a gente está falando disso, né, vamos então pensar um pouco nos desafios do ruído e fadiga de alarme. Eu queria que o Varela falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, durante o processo de pesquisa, a gente já identificou alguns tipos de ruídos. Ruído de alguém da equipe que foi com um sapato que faz barulho, alguém batendo no leito, enfim, ruídos que a gente diria não são naturais e não deveriam ser naturais, mas eles existem. Então, começar a trabalhar em filtrar esses ruídos. E ruídos do equipamento, muitas vezes até um ventilador de uma fonte de alimentação de um equipamento pode ser um ruído impactante. Tudo vai do volume do ruído. Então, a ideia é essa. E com alguns dispositivos, alguns componentes, vamos falar depois de microcontroladores, é possível fazer isso de uma forma até tranquila. Criar talvez uma estrutura, nós estamos fazendo o próximo passo da pesquisa. Um equipamento que possa monitorar ou gerar um ruído, alguma coisa que acalma, alguma coisa nesse sentido, ou seja, gerar um ruído para combater aquele ruído. É uma ideia. A gente está discutindo um pouco isso. Então, o ruído, você falou de uma boa propriedade, em nenhum momento a gente imagina tirar o alarme, de forma alguma. Sim. Mas é mitigar quando o alarme se torna o problema. Muito legal. Você tem alguma coisa para acrescentar, Vinícius, sobre esses desafios, os ruídos? Então,
é que tem dois tipos de problemas que podem ser ocasionados, né, por causa desse ruído, né, tanto para os pacientes como para toda a equipe, né, que está trabalhando ali. Certo. Que são os pacientes, né, como o Varela já comentou, são os bips dos alarmes, podem ser um pouco incomodantes, né, para os pacientes, e também, né, na rotina ali do profissional de saúde, pode ser que ele, né, tenha aquela fadiga sonora, né, que fala, e isso cause umas complicações na assistência A ao famosa paciente. fadiga de alarme, gente. Os profissionais de saúde que estão assistindo a gente aí, a fadiga de alarme. Ele pode começar a ignorar o alarme, né? Que é tanto Também. alarme tocando, né? Isso. E ele acaba, Isso. o próprio cérebro filtro, né? Isso. Gente, isso é fadiga de alarme, que o Arnaldo está falando, essa é a definição da fadiga de alarme, né? Legal, bacana. Bom, na pesquisa que vocês fizeram, né, vocês usaram aí algumas tecnologias como o TIN-ML, né? TIN-ML, que é eu nem vou falar o que é aqui, porque eu não sou da área, né? Eu não sou da saúde, então algumas coisas que eu tenho aqui eu nem sei exatamente o que são, mas é o Arduino Nano 33 e o Edge Impulse, né? O Edge Impulse é a plataforma de inteligência artificial, essa eu conheço. Eu queria que você falasse, que o Varela falasse um pouquinho pra gente sobre elas, né, sobre essas tecnologias e por que vocês escolheram, então, trabalhar com essas tecnologias, né? Bom, primeiro, a necessidade de desenvolver uma aplicação de inteligência artificial passa por um modelo. O Edge Impulse é uma plataforma, software como serviço, no qual você desenvolve um modelo, simula, verifica toda a acurácia dele, ok, tá aí tudo bem. Mas isso é feito na nuvem. Eu preciso embarcar, eu preciso colocar isso em um componente, em um dispositivo. E aí onde entra os dispositivos que estarão lá na unidade específica, ou do lado de um leito, do lado do equipamento, ou no ambiente. E esse dispositivo a gente chama de sistemas embarcados, onde ele tem um microcontrolador, um sistema de processadores. Certo. Bom, aí vem o conceito do TIN-ML. Tecnicamente, uma inteligência artificial precisa de muita capacidade para rodar. Qual é a capacidade? Armazenamento em disco, memória, alta velocidade. Isso fica caro. O que se fazia antes? Eu detectava os sensores, um ruído, e eu enviava isso via uma rede de conexão para uma nuvem. E a nuvem tratava e dizia, desliga esse ruído. Certo. Quando a gente imagina o modelo TIN-ML, nós desenvolvemos a IA, toda a modelagem no Edge Impulse, uma ferramenta de alta velocidade, ele embarca o código dentro do microcontrolador. E por que TIN? TIN eu vou trazer como pequeno, magro, um dispositivo de baixo custo, baixa capacidade de velocidade, que ele não precisa, ele precisa auscultar, me permita usar essa palavra, auscultar um ruído, não gostar, analisar o modelo, esse ruído está no meu modelo, esse ruído eu vou gerar uma situação, ele toma a decisão. Ele não entra em conflito com mandar um anúncio para uma nuvem, porque ele entra em conflito com latência, com tempo de mandar para a nuvem decidir. Então ele tem a capacidade dada a IA de decidir. Então hoje a gente tem alguns dispositivos que têm sensores internos. Então o Edge Impulse, quem tiver por olhar o artigo, é uma placa desse tamanho, pequenininha, com todos os sensores ali dentro. E por que nós usamos o Arduino 33 BL Essence? Porque foi um projeto de uma parceria que o Instituto Federal tem com a Edge Impulse e com a Arduino, que cederam 10 kits, e foram esses os kits que foram utilizados. Fantástico. Mas já aqui, como pesquisa, nós temos uma proposta, esse componente não é vendido no Brasil, então a gente tem uma proposta de desenvolver um hardware próprio, primeiro para usar nas nossas aulas de inteligência artificial e também nesse projeto no qual nós incorporamos outros tipos de sensores. O Arduino Nano 33 pequeno, mas ele tem um número limitado de sensores, até por conta da ideia que ele foi concebido. Então, por isso que foi utilizado. E o conceito TIN-ML é exatamente isso, colocar a computação de nuvem na borda, ou seja, mais próximo de onde está acontecendo o fato. Vou fazer uma analogia. É como se eu colocasse a equipe de enfermagem toda bem próxima do leito de UTI, e não a decisão sendo feita por olhar na nuvem, que hoje é muito comum isso, olhar e dar um diagnóstico na nuvem sem estar próximo do paciente. Então o TIN-ML é estar próximo onde acontece o fato. Esse é o conceito bem didático, podemos falar mais, mas é o conceito bem didático do TIN-ML. As pessoas pensam que inteligência artificial é uma coisa muito, né? Mas você consegue
embarcar em equipamentos pequenos e que esses equipamentos estão na ponta, o mais próximo possível da onde tem a dor, onde tem a fonte daquele negócio. E isso você traz algumas vantagens. Você não precisa mais da internet, ou mesmo que você tenha uma internet que você não precisa depender dela numa situação crítica, sim, né? Sim. Então você tem a inteligência rodando ali naquele ponto. Então facilita. E, como o Varela falou, são equipamentos pequenos, né? Baixo consumo de energia e com um certo poder de processamento suficiente para rodar a inteligência artificial. Que legal, né? É bom saber que o que vocês falaram realmente é muito real. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pensa algumas vezes, né, em estruturas muito grandes ou complexas, o processamento de um alto poder para poder dar conta de algumas coisas, né? E a gente está percebendo, né, através do artigo, através do projeto, através da nossa conversa aqui, que é possível a gente ter outras possibilidades com dispositivos que sejam menores, que consigam se acomodar dentro de um ambiente crítico que a gente está conversando aqui, né? Muito legal. Bom, Vinícius, já que a gente está falando então de um dispositivo que a gente pode falar de que é um dispositivo macro do ponto de vista, Pode ser. né, Varela? Eu queria que você falasse para a gente sobre a capacidade de processamento, memória, o que torna esse dispositivo, que é um dispositivo, né, pequeno, um dispositivo que a gente consegue colocar próximo dos pacientes e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho do poder disso para a gente. Assim, a placa que a gente usou, né, a Arduino Nano, D3BL, ela é uma plaquinha, né, tem vários sensores, mas com XML, dentro dela dá pra fazer, funcionar bastante coisa, assim. A gente fez um modelo todo treinado, lá, passou na placa, e fez essa placa fazer um monitoramento contínuo, né, em tempo real. Então, essa placa que a gente usa uma placa assim, de baixo custo. De baixo custo. Custo sempre importante, né, gente? Sempre importante. Sempre. Você falou com recursos limitados, assim, mas o TinyML ela fez essa placa rodar com eficiência, né? Aquele modelo de inteligência artificial que talvez seria possível para computadores de processamento mais complexo. Então, acho que quando a gente pensa, por exemplo, um laptop, processamento em gigahertz, né? Sim. Clock, né? Então, o TinyML, o modelo Arduino é 480 MHz. Mas ainda assim é suficiente para rodar o programa. O programa da inteligência artificial é um programa que cabe na memória desse processador. Né? Não preciso também de memória SSD ou disco rígido, nada disso. Eu consigo, às vezes, num cartãozinho de memória flash, desses mesmo que a gente usava em telefone celular. Né? Sim. Consigo carregar um programa nele e a placa consegue ler o programa, por exemplo. Então, esse é o poder de processamento numa placa muito pequena. Legal. É bom que dá para embarcar facilmente, né, assim, dentro de um dispositivo. E nessa nossa conversa surgiu uma coisa que pode ser até um marketing para o TinyML. Ele se torna invisível. Isso é muito bom. Qual é o dispositivo que está monitorando a parte do brilho? A gente podia falar Está que é escondido numa lâmpada. Tiny Invisible também. Exatamente. Ou seja, ele não é o equipamento. Ele está lá fazendo a sua função. Sim. Uma função específica, é bom que fique claro isso. Então ele vai controlar essa dor, ou esse ruído, essa situação. Ok. Modela, embarca e ele fica bem tranquilo, fazendo a sua função e rápida. E outra coisa, imagina, eu tenho uma estrutura de UTI e de repente alguém esqueceu de que ele é alimentado por uma fonte. Não, é alimentado por uma bateria e essa bateria pode durar anos. Essa é a ideia. Não ficar preocupado com... E se acabou a energia e o sensor? Que é sempre uma preocupação, principalmente Nessa dentro área, do ambiente de UTI, né, Vinícius? Que assim, imagina, acontece alguma coisa, tanto é que você tem gerador pensando nisso mesmo, mas se você já tem uma possibilidade como essa, é menos uma preocupação. Mesmo que tenha o gerador na UTI, no hospital, ele só está para equipamentos críticos. Isso. Ele não vai dar conta de toda a estrutura do Não. hospital. Então, um equipamento desse compacto com baixa energia é um a menos para se preocupar. É um a menos para se preocupar.
É um a menos para se preocupar. E mais importante, né? A função que ele está fazendo lá na ponta, né? Isso. Quer dizer, talvez num ambiente, num momento de contingência, seja ele qual for, né? Você saber que você tem um sistema, você tem um dispositivo desse lá na ponta, te ajudando a manter o conforto do ambiente ou a manter a segurança do paciente, né? Acho que isso é bastante importante. Uma coisa mais pro lado psicológico, né? Você tem um nível de ruído, aí você fala mais alto. Aí o ruído como um todo aumenta. Aí você fala mais alto. Aí o ruído como um todo aumenta. Então, na verdade, a ideia é o contrário. Né? Você te monitorar o nível de ruído e começar a se policiar, você vai começar a trabalhar numa situação mais confortável com menos ruído. Então, é uma coisa que o psicológico afeta. Né? Sim. Acho que é isso também que é o importante dessa ideia, né, que o Vinícius trabalhou. Né? Muito legal, muito bacana. Bom, eu acho que o Walter já tinha falado um pouco disso, mas se a gente for explorar um pouquinho, qual é a relação da placa Arduino Nano 33 com o Edge Impulse, assim? Como é que essas duas coisas se conversam com tecnologias para aplicação do projeto? Aí eu preciso explicar uma situação que extrapola o Brasil. Tá. Edge Impulse é uma empresa americana, Arduino é uma empresa italiana. Arduino nasceu com o conceito Maker. O conceito Maker é faça você mesmo. E com esse conceito, a própria Arduino foi crescendo e desenvolvendo dispositivos que podem ir ao mercado de produto, e não só o conceito Maker. Por outro lado, a Edge Impulse precisava divulgar bem a Edge Impulse fazendo a seguinte prerrogativa. Você pode embarcar isso em qualquer dispositivo. Em qualquer dispositivo que tem uma gama de pessoas que sabem desenvolver ou mexer com a linguajar nosso. Aí entra como uma luva. Então esse casamento acontece. A Edge Impulse e a Arduino criam um kit de desenvolvimento para aplicação em diversas situações e envolve o Arduino 33BLE Sense. O 33 ou 33BLE, mas o Sense é importante porque vem os sensores. Então esse foi o casamento. E por isso que nós usamos as duas, na minha visão, duas luvas. Uma Edge Impulse para desenvolver de forma rápida e com alunos que ainda não teriam nem condição de fazer, porque quando você desenvolve em Edge Impulse você não desenvolve código, é uma ferramenta no code, então nós podemos, com pouca informação, eu conheço o processo, eu sei o que precisa, quais são as variáveis, a rede neural, eu não preciso estar sabendo quantos sensores, quantos camada oculta, nada, eu só preciso definir entrada e saída e aplicar alguns blocos. Eu, quase como juntar blocos, eu desenvolvo rapidamente o modelo. Essa ferramenta faz toda a parte de acurácia, precisão, eu submeto o teste, me é interessante, essa precisão, essa acurácia é boa, eu implemento no hardware e vou fazer o teste. Então, esse casamento foi muito, muito feliz. Que bacana. Vinícius, você já, acho que eu entendi que você entrou em contato com a possibilidade de trabalhar com essas duas ferramentas no curso, né? Isso. Foi isso mesmo? Foi sim. Tá, entendi. Tá, legal. Você quer falar alguma coisa? Não, então eu ia dizer que apesar de ser um hardware específico, né, da Edge Impulse com o Arduino, todo o modo de programação dele, toda a forma com que você vai carregar o programa, criar o programa e carregar o programa é a mesma da plataforma Arduino. Então é um conhecimento que não é um conhecimento diferente para usar esse módulo. Entendi. Né? A vantagem desse módulo é que ele tem numa única placa os vários sensores, câmera, sensor de microfone e outros sensores embutidos num único módulo montado já. Mas toda a forma de trabalhar, de conectar um computador, de desenvolver um programa, de carregar os blocos de bibliotecas, é exatamente a mesma que os estudantes, os profissionais já conhecem. Então não tem nenhuma diferença. Que legal. Na verdade, você só entra em contato com talvez uma aplicação diferente daquilo que você já conhece. Isso, né? Muito legal. Bom, para o Vinícius, eu queria perguntar uma coisa assim, um pouco mais sobre o projeto desenvolvido por vocês. A gente já falou de algumas coisas aqui, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o projeto, assim, de uma forma geral. Então, assim, o projeto que a gente desenvolveu consiste no detector, né, de som ali no ambiente da UTI. E esse sensor foi feito, né, com base no software do Edge Impulse, onde a gente criou um modelo, né, treinado de inteligência artificial, e a gente pegou esse modelo e embarcou na placa Arduino Nano, de 33BLE Sense. Nessa placa a gente utilizou ali
de vários sensores que ela tem. A gente usou o sensor da câmera, né, que vai capturar o som lá do ambiente, e esse som ele é capturado pelo sensor e processado, né, pelo modelo do TinyML na placa. E aí quando ele processa, né, aquela informação, ele manda a notificação assim para é um microfone ali. Isso, é um microfone, ele capta o som, a placa processa e manda um devolutivo, assim, né? O som capturado é o sinal vital do paciente do equipamento, do alarme do equipamento. Legal. Como é que a gente poderia, assim, a gente falou da tecnologia, a gente falou de um pouco de aplicação, né? Mas pensando no projeto, como é que a gente poderia dar um exemplo dessa tecnologia funcionando, sabe? Assim, como é que ela detectaria, acho que você já até começou a falar sobre isso, mas como é que ela faria a detecção de um evento crítico acontecendo lá, na ponta? Bom, vamos lá, vamos falar de base de dados, né, Vinícius? Que é a dor que a gente sente. Nós precisamos escutar. E como é que a inteligência artificial vai aprender? Isso é um ruído de um sapato, ou isso é um ruído do equipamento X, eu não sou da área, então me ajude nisso. O equipamento que monitora, sei lá, pressão, sinal vital. Então, quanto mais nós submetemos a nossa plataforma em coletar dados, então, vou falar de base de dados um pouquinho, coletar ruídos de equipamento X1, esse equipamento, um equipamento específico. Bom, esse ruído, eu estou aprendendo que tranquilo. Opa, aqui já é. Então eu vou criar uma estrutura de coleta de dados em que eu tenho uma ideia para a inteligência artificial assim, está na hora de mandar mensagem, por enquanto é tranquilo. E aí eu posso criar graus de alertas, não alarmes, alertas para a equipe da enfermagem, olha, aquilo aí já vai acontecer. Então eu posso até pensar, usando a indústria, uma espécie de manutenção preditiva, olha, está começando a complicar a situação. O próprio equipamento ainda não sentiu isso, mas essa IA pode prever, né? Sim. Ela pode, usando um conceito de base de dados. E aí está o nosso desafio, o nosso maior desafio. É exatamente começar a coletar muitos tipos de ruídos e dizer para a IA, para depois treinar. Esse é o ruído 1, esse é o ruído 2, esse é o ruído 3. Seria a rotulagem dos dados. Rotulagem dos dados. Cada tipo de som, vamos dizer assim, é como se fosse uma assinatura. Certo. E aí você tem exemplos daquele tipo de som e você vai agrupar aqueles exemplos com um rótulo, você vai dizer, uma categoria. Então, quando o microfone captar todos os sons que estão chegando no ambiente, que todos misturados viraram ruídos, a IA consegue dizer, esse som é isso, esse som é aquilo, e classificando eles. E aí você teria, por exemplo, a identificação do som crítico de um equipamento lá de monitoramento ou o ruído do ambiente ali, que, né, por alguma razão, como o Varela falou, dos ventiladores, dos fãs, dos equipamentos ali, já gerando aquele ruído também. Então a IA vai conseguir classificar eles de forma diferente, cada um é desse tipo, do outro tipo. Muito legal, muito bacana. Bom, acho que a gente já falou aqui de conforto, né? Dentro da UTI, a UTI, eu acho que por muito tempo a UTI foi pensada e concebida como um lugar quase de isolamento, né? Assim, eu sou no meu mestrado e doutorado, eu estudo UTI, né? E a gente percebe hoje que a UTI, a gente tem se preocupado muito em humanizar esse espaço, né? Que a UTI, estar na UTI, né? Às vezes você perde contato com o mundo, né? Então hoje a gente tem iniciativas para colocar a foto de alguém ali do lado, de ter janela, né? De ter um relógio para você não perder a noção de realidade dentro da UTI, né? Então assim, hoje a gente tem várias coisas para tentar fazer da UTI um lugar menos agressivo, porque a UTI, de certa forma, né, quando ela desconecta o paciente da realidade, né, ela se torna um pouco agressiva para o próprio senso de existência, né, do paciente. A gente tem até uma filosofia, um ramo do estudo de ciência, né, que se chama
libertação da UTI, que cuida, né, que estuda alguns pontos como dignidade dentro desse ambiente, né? E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente, a gente também já conversou aqui, mas falasse um pouquinho do ponto de vista de conforto, acho que a gente já explorou um pouco, mas assim, segurança, né? Como é que a gente poderia, de que forma a gente poderia pensar em segurança do paciente e apoio para a equipe, né? Para a equipe de assistência, né? Acho que a gente já falou pontualmente sobre isso, queria explorar um pouco mais esse ponto com vocês. Vai, por favor. Hoje eu estou bem rouco. Bom, eu vou contar uma experiência, tudo vai de experiência, né? Eu recentemente fui numa UTI, eu não vou citar o paciente, né? E a minha impressão é exatamente essa. Nossa, pré-morte. Vou ser sincero, o que eu penso. Sim. Não sou usuário e não pretendo ser usuário. A gente nunca pretende ser Mas usuário. nunca se sabe, né? Então a gente, enquanto não está à procura de gerar tecnologia nesse sentido. Sim. E eu estava no hall esperando e eu vi várias pessoas assim, angustiadas. E eu comecei a ficar angustiado. E aí você falou uma palavra que me tocou, humanização. Mas a gente está falando da humanização do paciente, da equipe, porque gera um estresse. Eu tenho amigas que são específicas da enfermagem de UTI, elas têm um estresse altíssimo. Notório. Mas eu queria comentar um pouco da qualidade eu sou um visitante, eu tenho um paciente lá, um parente, um pai, uma mãe, um filho, um amigo, e de repente quando eu entro, eu já começo a ficar sabe? Dá aquela agonia, Dá. aquela angústia. Não tem como, dá. E aí quando a gente começa a ver uma situação mais confortável, eu já vi isso no UTI, uma foto, um quadro, que eu tenho a impressão que eu tinha muitos anos atrás, eu visitei uma muitos anos atrás, um espaço tudo branco, gelado, super gelado, quase um frigorífico, desculpa usar o termo. Sim. Mas é para o conforto do paciente. E aí quando você começa a colocar algumas coisas que não fazem ele perder a realidade, porque alguns eles estão sedados, mas estão conscientes, eles ouvem. Agora eu queria tocar um ponto interessante. Quando entra o visitante, conforme ele percebe o conforto que a estrutura da UTI, a equipe, os equipamentos dão, ele sai mais confortável. Poxa, ele está num tratamento intensivo. Tanto o CTI, para mim, é melhor. Centro de terapia ou centro de tratamento. O TI já me dá uma certa dor. Então, eu recentemente, questão de uns 10 dias atrás, fui visitar uma UTI e eu pude observar aquela correria toda, porque a enfermagem, quando toca não tem opção. Não tem opção. Saia da frente. Sim. Esse é o termo. E aí eu falei, nossa, isso aqui, então a pesquisa tem sentido. Muitos dos ruídos podiam ser mitigados, minimizados ou até eliminados. Ou, vou ser bem claro, gerar um outro som ambiente. Que, como você falou, que dê uma apagada naquele ruído estridente, cuidar da frequência do ruído. Sim. Fundamental. Então tem muitas possibilidades nesse sentido. E aí eu agregaria na tua palavra, fui muito feliz, humanizar também para quem vai visitar. Para quem vai visitar. Você tocou um ponto bastante importante, que assim, quando a gente fala de humanização de ambiente, né, a gente está pensando da importância da humanização desse ambiente, não só para quem está lá, e às vezes a pessoa está num coma induzido ou está num coma que assim, essa parte talvez ela nem vai entrar em contato propriamente dita, né, mas a família que está indo para lá vai entrar em contato com esse ambiente, né? Você ia comentar alguma coisa, não? Não, isso aí, o visitante ou mesmo o paciente, que não tem nada a ver com aquele paciente que está tendo aquele atendimento intensivo, mas está do lado dele, aí esse que passa a ficar estressado ou agitado, Sim. né? Gerando mais um problema para a equipe que está lá. Né? Sim. A família, o visitante dele, de repente começa a ficar nervoso porque está vendo uma situação ali, né? O que está acontecendo e tal, ninguém explica nada, ninguém me fala nada. E fica mais um agitador no ambiente que já está um ambiente estressado. E aí, uma reação em cadeia. uma reação em cadeia, vira um caos, né? Isso aí, né? Então, você controlar o ruído, manter esse conforto, vamos dizer assim, para as pessoas e para a própria equipe também, já que trabalha numa situação tão estressante, também trabalhar numa situação um pouco melhor é extremamente importante. É verdade, garantir para a equipe também um conforto, assim, trabalhar com alarme, que quando a inteligência artificial apoiando
apoiando no sentido de deixar mais claro para a equipe qual a gravidade daquilo que está sendo alarmado, é mais confortável, né? Assim, é mais confortável no sentido de você tem menos barulhos, que são barulhos estressantes, né? E você consegue ser mais assertivo numa intervenção beira-leito, que você tem que ir para lá para ver o que está acontecendo, né? Vinícius, você já visitou algum UTI, assim? Muitas vezes. Eu acho que o Vinícius teve que ir várias vezes, né? Queria saber de você, assim, o que te impressionou mais, o que te chamou a atenção nesse ambiente? Olha, eu já fui dois tipos, né? Eu já fui internado, né? No UTI, eu já fui para ser visitante, assim, né? Então, não sei assim, muito bem o que dizer, mas assim, pelo barulho, assim, barulho chato. Você estava consciente na UTI quando você foi internado? Não, eu estava assim, consciente. Tava consciente. Uma cirurgia, assim. Assim, só de noite, assim, que você tem um silêncio, assim, de noite. Porque durante o dia ali bem chatinho, assim. E de ruído, assim, na sua experiência, o que você classificaria como mais irritante mesmo, assim? Quais eram os ruídos que te causavam mais angústia, vamos dizer assim, né? Tem os sons dos equipamentos, né? Mas também tem barulho de porta, né? O pessoal abrindo, fechando a porta, gente andando. É desconfortável, né? Assim, é desconfortável. Você fica deitado ouvindo barulho. Você fica ali parado, impotente, né? Porque você precisa estar ali e aí tendo que lidar com mais um desconforto. E a mente humana, ela tenta fazer conexões, né? Então você não está vendo às vezes as coisas. É verdade. E só de ouvido você começa a imaginar o que está acontecendo, né? Está escondido tudo. Será que... E aí você tá na UTI, comigo, será que sou eu? E Será que o fica problema mais- é comigo? mais Será que é com o desesperador, outro? Tem razão, é verdade. Eu queria perguntar para você, Vinícius, assim, quais foram os principais desafios ou a maior dificuldade na condução dessa pesquisa? Com certeza, a parte de banco de dados. Assim, a parte de aquisição, né, de dados e o tratamento, né, dos dados. Acho que foi o principal assim, desafio que a gente teve. Entendi. O Varela já falou um pouco pra gente sobre esse Desafio também de dados, né? Eu acho que não é só nessa área especificamente. Acho que todo mundo que vai trabalhar com IA, né? Eu acho que para rotular é sempre um desafio. Eu gostei do que você falou de assinatura, né? Porque é exatamente isso mesmo na hora que você vai fazer o trabalho de rotulagem, né? E resultado, gente, assim, que resultados, Vinícius, que resultados vocês tiveram aí com o projeto? A gente fez o projeto funcionar, né? Então, já é um resultado assim bem significativo. A gente conseguiu, né, reduzir essa questão de barulho, né, com o projeto, essa fadiga sonora, né? Então, um resultado bem... Você lembra de algum dado, assim, algum dado, tipo, a gente tem algum dado em porcentagem ou algum dado, assim, de que... Pode ser por cima, depois a gente vai pedir para a produção colocar, né, o link na descrição para vocês acessarem o artigo completo. E a gente também vai colocar os links para os cursos, né? Inclusive para esse curso, que foi o curso que o Vinícius fez, o Varela também fez. Você fez, Arnaldo, de IA na saúde? Na saúde. Não. Esse sou eu, eu sou o pesquisador responsável por esse curso, né? Eu dou a introdução de saúde. E a gente vai colocar também o link dos cursos para vocês, tá? Eu queria saber assim, se a gente tem, por cima, se você lembra de algum número interessante para passar para a gente. Assim. A gente fez assim, o modelo, né, de treinamento antes da gente embarcar na placa, né, na primeira. A gente teve que treinar o modelo, testar, e aí nos testes finais assim, a gente teve uma acurácia, assim, Isso, acurácia de mais de 60%. Legal. Né, que o modelo ia conseguir, né, detectar aquelas anormalidades, né, do som. Legal, bacana. Agora eu queria saber o seguinte, né? Quais são os próximos passos, Varela?
Quais são os próximos passos? O que pode ser melhorado, né, desse projeto? Agora é a minha vez de pedir. Vamos lá. A ideia é assim, o Instituto Federal, ele, através de um programa de bolsas, ele permite que um pesquisador lance uma ideia, essa ideia é pontuada, aprovada, e aí a gente seleciona um bolsista. Terminar, escreve um artigo, publica, enfim. Mas agora, para a gente poder construir, e a ideia é essa, nós já estamos conversando com um hospital na cidade de Cubatão, do qual um dos coautores trabalha, para a gente trabalhar exatamente a coleta de dados no UTI. Mas eu não tenho mais bolsa. Então o processo agora eu preciso buscar parceiros, hospitais, clínicas, que queiram de repente entrar num processo de disponibilizar primeiro a sua estrutura para a gente desenvolver a coleta. E talvez até uma parceria um pouco mais efetiva no sentido de desenvolver isso e virar um produto. Não só porque a nossa ideia não é pesquisa no Instituto Federal, pela característica do Instituto Federal, não é uma pesquisa para gerar um paper, um artigo. E parar por aí. Não pode parar por aí. É uma pesquisa para dar um retorno para a sociedade do que a própria sociedade, através de impostos, investiu no Instituto Federal. Então, isso é fundamental. E nossa função é buscar exatamente esses parceiros, essas estruturas. Então, fica aqui já o Com convite. certeza. Gente, trabalhar sobre isso. Se alguém está assistindo a gente, trabalha em hospital, né, tem contato com a área, tiver interesse em conhecer, tiver interesse em colaborar, entre em contato com a gente que a gente ajuda a fazer essa ponte, tá bom? Bem legal. Bom, assim, indo já para o encerramento, eu queria que vocês destacassem para a gente pontos chaves, assim, se a gente for falar de pontos chaves da pesquisa, assim, o que vocês trariam para a gente? Assim, pode ser, começa pelo Vinícius. Esse ponto-chave é essa área de inteligência artificial, né, na saúde. Acho que é importante ser estudado. Acho que esse é o ponto principal, assim, a utilização da IA na saúde, né? Varela, você. Além disso, eu gostaria de que hospitais menores, em cidades menores, tivessem essa alta tecnologia e não os hospitais de ponta. E, parodiando, já que nós vamos de embarcar IA na borda ou na ponta, fazer exatamente isso em qualquer tipo de hospital. Por isso que implica, fundamentalmente, a redução do custo do dispositivo final, para que não seja só os hospitais top, de ponta, com alto investimento. Então, um dos motivadores dessa pesquisa sempre foi custo. Custo de energia, custo de um produto final. Então, essa é uma das que nos motiva bastante. O Arnaldo, nós temos hoje um laboratório, podemos falar do EIA Lab, tá? Você falou o que é o EIA Lab, né? O cofundador, o outro cofundador sou eu, né? E a ideia surge exatamente para quê? Para desmistificar a IA, até porque esse laboratório está num curso de engenharia de controle e automação, e que se aplica em qualquer atividade, na agricultura e tal. Outro ponto importante foi essa conexão que foi o Instituto Federal Campus Cubatão com a FIT. Caiu como uma estrutura. Tanto que hoje meus alunos que escutem isso, os novos bolsistas, se não fizer curso da FIT, não tem certificado final. Ponto. E não é uma propaganda, é uma constatação da qualidade que vocês ministram num curso tranquilo que para todos podem usufruir. Uns mais, outros menos. O Vinícius fez isso e tem outros que escreveram artigos, e vão citar nomes, porque um dia eles vêm aqui, talvez. Com certeza. E que tem na agricultura, tem na energia, tem outros. Então, para a gente, foi muito bom nesse sentido. E como uma mola motivadora para a gente dizer para os outros, o Vinícius conseguiu. Com certeza. Então, isso é importante. E para os alunos aí de qualquer escola, entra no mercado de IA, IoT, fundamental. Esse é um mercado carente de mão de obra e com muita possibilidade de desenvolvimento. Com certeza absoluta. É legal isso que você falou, porque assim, a gente em saúde, a gente se preocupa muito com o que a gente chama de equidade, né? Então, equidade em saúde significa que aquela tecnologia ela tem que ser acessível, né? Seja para um hospital de ponta, seja para um hospital universitário, um hospital rural, né? Então, isso que você falou é realmente muito importante, né? E a gente vê a clara possibilidade de a gente trabalhar com essa tecnologia em vários hospitais de vários portes, né? Isso é bem legal. Tem muita a inteligência artificial embarcada, né, assim, na ponta, na área da saúde,
ela tem uma grande quantidade de aplicações. Hoje, no Brasil em particular, mas de modo geral, a população está envelhecendo, né? Então você tem possibilidade, por exemplo, de colocar dispositivos pequenos no corpo da pessoa para detectar espasmo, se a pessoa vai cair da maca, da cama, se está agitada, entendeu? Você pode ajudar também na fisioterapia da pessoa, registrando o movimento dela, para saber se ela está conseguindo fazer aquele movimento que por alguma razão ela não estava conseguindo realizar. Ou você vê, por exemplo, em atletas de alta performance, você consegue botar esse mesmo tipo de tecnologia também na área de recuperação, fisioterapia. E o que você está usando ali? Você está usando dispositivos compactos, internet das coisas e inteligência artificial. Então são basicamente as três coisas juntas que nós vamos falar aqui nesse podcast. É verdade. Realmente, muito legal, muito bacana. Bom, eu queria partir já para o encerramento, né, desse episódio, desse podcast, e eu queria um comentário final de vocês, assim, para a gente, talvez uma mensagem, um comentário final. Começar por Vinícius. Vamos lá, Vinícius, o que você diz para a gente, ou para os seus colegas pesquisadores, ou para a sociedade, ou para o pessoal que atua na saúde, ou na tecnologia? Assim, é bom a gente ficar bem informados, né, sobre o que está acontecendo, essa inovação tecnológica acelerada, né? Melhor. Eu digo assim para as pessoas, para ficarem mais informadas assim, sobre o assunto, e buscar estudar, né, cada vez mais. Ficar parado não vai dar certo. Aí, se a gente parar, a gente não acompanha, a gente fica para trás, né? Isso aí, Arnaldo. Bom, eu agradeço aqui o espaço com vocês novamente. Eu tomei contato com a Lafite através do Varela. Estou fazendo meu segundo curso com vocês também. Que legal. Não fez o meu ainda, hein, Arnaldo? Não, tá na escala. Tá na escala. Mas eu, assim, apesar de ser doutor em engenharia, você sempre aprende alguma coisa nova nos cursos, ou com dicas, ou com as ferramentas que vocês utilizam, metodologia. São muito prazeroso fazer o curso de vocês, é hands-on, é prático ao mesmo tempo. No caso, nós estamos fazendo remotamente, mas mais mão na massa, né? Então, tanto parabéns aí pela iniciativa de vocês, por também fomentar a parte de pesquisa, né, desenvolvimento. Então, eu acho que alinha muito com a nossa filosofia dos Institutos Federais aqui no Brasil, de desenvolver tecnologias aplicadas, né, de rápida implementação. Então, não é aquela pesquisa que vai durar 20 anos, 30 anos, 40 anos, e ninguém sabe nem para que isso vai servir no futuro. As do Instituto Federal são todas aplicadas, dirigidas para um objetivo específico e de implementação imediata. É curto e médio prazo ali. Isso, exatamente. Então, casa muito bem essa parceria com a FIT. Então, eu só tenho a agradecer aí por tudo que A gente agradece. e crescer mais nessa Com parceria. certeza. É isso aí. Walter. Pode agradecer a pessoas. Claro, esse espaço aqui é livre, é democrático. Primeiro, eu fiquei muito feliz com o convite. Realmente é muito gostoso poder falar e principalmente falar com a geração que vem aí. E eu escutei de uma aluna minha, todo mundo tem que ter um GPS. Eu falei, isso é normal. Eu não. Guia da pessoa sábia. E eu gostei disso, eu gosto dessas frases. Guia da pessoa sábia. Legal. Então hoje, você que é jovem, está mais aí no mercado, iniciando, pensa em observar, instalar um radar e observar o que o mundo precisa. E entre nisso. Então, legal. Então, com isso, eu hoje estou sempre buscando aprender. O Arnaldo falou, é fato, estou sempre buscando aprender. E aprender observando. Então, observe mais. Passe num restaurante e descubra o que está ruim no restaurante. Eu tenho que ficar olhando o papelzinho assim. Alguém um dia criou um dispositivo. Hoje a gente está falando de UTI. Então, eu acho que tem muito espaço na saúde para desenvolver, para participar de startups, enfim, crescer. E o agradecimento vai para algumas pessoas, se eu esquecer as outras, me perdoem. Para a Jane, foi fantástica. Você, Jane, sempre querida. Para o Fábio também, para a professora Rita, eu vou dar o e-mail da minha mãe para mandar o bilhetinho. Tá? A professora Rita, ela fica no pé dos alunos. A gente se apaixona pelas pessoas, mesmo estando remoto. Então, eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui pessoalmente conhecer o pessoal. E, principalmente, uma coisa importante, que a gente possa
ampliar esse horizonte. Os podcasts, já assisti a alguns nesse contexto, é fantástico, porque você tira daquele conjunto de poucas pessoas fazendo o curso, 20 pessoas fazendo o curso, e extrapola para mais. Acredito que esse podcast, esse e vários outros, podem dar uma abrangência para que outros alunos, outros pesquisadores possam, eu vou provocar, você gosta de usar essa palavra? Posso. Saiam da sua zona de conforto e se arrisquem mais. Das duas, uma, você vai ter que voltar para a sua zona de conforto, talvez até para o UTI, porque você arriscou demais, Sim. ou você vai fazer algo que contribua. E não deixe passado, deixe legado. Então, eu acredito que esse podcast, que eu espero que assista por 3, 4 pessoas, viu, Dantas? No Kahoot eu sou campeão, lembra disso? 3 cursos, 3 eu fui campeão. É isso aí. E é muito gostoso a metodologia que é utilizada no curso, porque ela te faz ter uma metodologia ágil, você fica atento em desenvolver. E o networking que é fora do comum, é fantástico, né? Então, quero agradecer essa oportunidade e contem comigo. Muito bacana, muito bacana. A gente, nos nossos cursos, a gente trabalha com metodologia ativa, né? Então a gente sempre tem essa característica de colocar a mão na massa, de ser dinâmico, né? De provocar as pessoas com seus conhecimentos prévios, que é aquilo que as pessoas já trazem, né? De conhecimento. Então é muito bacana. Bom, gente, queria primeiro agradecer muito a vocês, é um prazer receber vocês aqui, né? É sempre bom a gente poder democratizar esse espaço, um espaço para a gente democratizar conhecimento, principalmente do ponto de vista do projeto, né, que o Vinícius desenvolveu e a equipe toda desenvolveu, né, democratizar esse conhecimento, provocar as pessoas para que elas conheçam inteligência artificial, conheçam outras tecnologias, conheçam aplicações do TinyML, que pode ser, né, que tem uma característica de você usar um dispositivo que é acessível, que tem um baixo custo e que dá conta de muita coisa lá na ponta, né? Basta ser curioso, basta ter um interesse, né? Por entender o que pode ser feito de diferente, né? E desejo para vocês muito sucesso, né? Para a gente, que a gente possa ter outras parcerias, né? Para vocês aí que estão assistindo a gente, também agradeço a audiência, a paciência. E, mais uma vez, a gente vai deixar aí na descrição o link para o artigo, a gente também vai deixar o link para os cursos, né? Então, quem se interessou, esse projeto nasceu do curso, né? Então a gente tem a possibilidade de ter outras ideias, já imaginou outras ideias nascendo a partir dos cursos, né? A ideia do curso é democratizar a inteligência artificial e internet das coisas nessas 4 áreas de atuação, né? Saúde, mobilidade, energia e água. Então, quem tiver interesse, clica no link, vai conhecer os cursos e aí vem fazer o curso com a gente, né? A gente fica por aqui. E a gente se vê, na verdade, num próximo episódio, talvez não comigo, com outro pesquisador, com outro colega, sobre um outro assunto, mas sempre trazendo inovação e tecnologia com o apoio do FIT para vocês. Um beijo, tchau, tchau.